no nosso evento, né? Aproveitar bastante. E aí eu queria convidar a minha amiga, companheira de longas datas, a professora Tânia Retkovski, que é coordenadora do Grupo Geotec, também trabalha com desenvolvimento de jogos. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma palestra bastante diferenciada e com elementos bastante inovadores dessa discussão relacionando os jogos e a geotecnologia. E aí eu convido a professora Tânia para falar sobre geotecnologias, jogos e simuladores, desafios no desenvolvimento. Então, deixa eu só apresentar a minha amiga aqui. Pois é, a professora Tânia é pós-doutora em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Educação pela Federal da Bahia, é mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Informática na Educação pela Católica do Rio Grande do Sul, tem formação também em Pedagogia, é nossa professora aqui da Universidade do Estado da Bahia, é coordenadora do mestrado profissionalizante em Gestão de Tecnologias Aplicadas, que funciona nesse prédio, é também professora do mestrado e doutorado de Educação e Contemporaneidade, que funciona lá no prédio lá de baixo, também daqui do nosso departamento, é coordenadora do Grupo de Pesquisa de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, do Geotec, e as pesquisas que ela desenvolve são na área de prática pedagógica, educação cartográfica, tecnologia da informação, geotecnologia e jogos digitais. Então, eu agradeço profundamente a Tânia a oportunidade da gente ter aqui ela para ouvir um olhar e um discurso bastante diferenciado no que se refere aos jogos eletrônicos e essa relação, que é uma relação tão pouco explorada, né? O grupo dela tem esse caráter inédito, que é a relação dos jogos com a geotecnologia. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Lin. Bom dia a todos, né? E dessas coisas todas que Lin listou, né? A professora Tânia eu acho que assim, eu sou mãe, né? Uma das coisas que é importante, sou mãe, e sou uma pessoa que está o tempo todo pesquisando junto com o meu grupo e com as pessoas aqui do departamento. Então, eu sou uma aprendente sempre. Isso é uma das coisas importantes serem ditas, né? Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o desafio da gente construir o jogo, que depois será mostrado pelo meu grupo, especialmente por André Meire. André que está aí no meio, Meire, Fabiana, Taninha, que estão aqui. Tem outras pessoas também que vão mostrar o jogo, como é que efetivamente ele funciona, em que pé ele está, né? Mas eu acho que o desafio aqui para a gente é mostrar como é que nós desenvolvemos o jogo, qual foi a intenção do grupo em desenvolver o jogo. Bem, quando a gente pensou em trabalhar com geotecnologias, que já faz alguns anos, desde 2005, que a gente vem trabalhando com geotecnologias. A gente vem trabalhando com geotecnologias por uma necessidade. Qual foi a necessidade? Eu sempre digo, né, que as pessoas que moram nas cidades desconhecem a sua cidade, desconhecem o seu lugar, desconhecem o seu espaço, desconhecem as dinâmicas e as práticas sociais. Esse desconhecimento pela cidade faz com que os sujeitos, de uma maneira geral, especialmente nas escolas, não tenham o sentimento de pertença por aquele lugar, por aquela escola, por aquela rua, aquela casa onde moram, né? Então, nós começamos a identificar, e eu acho que isso não é novidade para ninguém, as crianças que moram na periferia especialmente, elas têm vergonha de dizer onde é que moram. Os professores que trabalham na rede municipal, na rede estadual, eles não têm o sentimento de pertença para a escola. Né? Então, o que acontece? Eles mudam, os professores têm uma rotatividade de 75% na cidade de Salvador, de rotatividade dos professores nas escolas. Então, ele está numa escola, dali o próximo semestre ele está em outra, e ele vai mudando. E o que é que nós fomos identificando em relação a isso, né? As pessoas com isso vão recusando a memória e a história da sua cidade, né? E o que é, na verdade, essa recusa? O que é, na verdade, essa sociedade? Né? É uma forma de você, todos os dias, jogar com as normas, né? Burlar as normas da sociedade, mudar de grupos, enfim. E aí a gente foi discutindo como é que, efetivamente, as pessoas conheciam e ou desconheciam a cidade.
né? E aí a gente começou a dizer assim, mas o que é a cidade? Né? A cidade é essa paisagem? A cidade é constituída por um aglomerado de pessoas? Né? Aí a gente foi recorrer a alguns autores. A gente disse, olha, não. Especialmente Milton Santos diz, olha, o espaço é a sociedade. A sociedade ela tem dinâmicas próprias. Aonde existem regras, o jogo existem regras. Aonde, na verdade, você tem imaginários, onde você representa, então você simula determinadas situações. E especialmente nas crianças é que a gente começou a identificar um potencial para discutir o que seja efetivamente o sentimento de pertença e o que é que fazia com que as crianças discutissem, né, e se encantassem para descobrir as entranhas que a gente fala, né, os interstícios dessa cidade, desse bairro onde vive. Né? Então a gente começou a buscar coisas ou autores que são do nosso cotidiano. Né? Milton Santos fala da dinâmica social da nossa vida. Lefebvre fala do mundo vivido, de regras, do espaço concebido, do espaço vivido, do espaço concebido, espaço percebido e vivido, não fala nada mais daquilo que nós vivemos cotidianamente. E que cada vez mais são representados ou simulados em diferentes jogos, né? Desde o final da década de 90, a gente tem jogos que discutem a simulação, que discutem essa questão da concepção de cidades, da concepção de lugares para viver, né? De estratégias de moradia, mas efetivamente muitas das discussões elas não têm um arcabouço que venha justificar, né? Não vou dizer o uso desses jogos, mas a motivação agregada ao planejamento escolar ou a proposta da escola, que é a nossa preocupação. Então, nós temos esses autores que são a nossa base, nossa basicona, né? Assim, nossa base maior. E aí, o que é geotecnologias para nós? Geotecnologia, para nós, não é apenas o sensoramento remoto, não é apenas os SIGs, não é apenas o Google Earth, Google, enfim, né, Google Movie, não é só isso. Para nós, geotecnologias são processos humanos e criativos que potencializam conhecer os espaços e as dinâmicas sociais. Né? Porque para nós, tecnologia, que é a mesma discussão de Lean, tecnologias são processos humanos e criativos com base material e imaterial. Portanto, geotecnologia é um processo humano e criativo com base material e imaterial, ou material e cognitiva, que potencializa conhecer o mundo, conhecer a cidade, conhecer outros países, conhecer o mapa além da dimensão física. Isso é muito importante para a gente também. Meiroca? Bem, aí nós fomos discutindo já tecnologias com os professores, e os professores diziam, olha, nós gostaríamos que os nossos alunos participassem dessa dinâmica. Especialmente de primeira a quarta série, que agora é de primeiro a quinto ano, nós temos a discussão básica da educação cartográfica na escola. E é onde as crianças desenvolvem conceitos de lateralidade, conceitos de coordenada, conceitos de percursos, demarcações, enfim. Eles vão aprendendo, né, sobre a paisagem. Então, é explorado, especialmente no quinto ano, o conceito de paisagem, de lugar, de espaço. E se vocês pegarem os livros didáticos dessas primeiras séries, são absurdos os conceitos que são tratados. Porque esses conceitos são tratados numa base da geografia. E quem discute sociedade ou dinâmica social são todas as matérias, são todas as disciplinas. Significa que discutir a questão do espaço, você está falando efetivamente de uma dinâmica social muito maior. Aí os professores começaram a demandar. E nós, no final de 2010, sentamos com o professor Alim para dizer, olha, a escola tem uma demanda, né? Essa demanda é construir coletivamente com a escola e com os alunos um jogo
que simule cidades, mas que fosse atender, na verdade, essa curiosidade dos meninos, como é que se constrói um jogo simulador, um jogo digital. Não é nós termos uma equipe e essa equipe desenvolve, vai para a escola e testa. É o contrário. Partiu a ideia dos meninos, partiu a ideia dos professores e nós estamos desde o início de 2011 galgando junto com este grupo a construção do jogo que depois o professor André Rezende vai mostrar. Bem, então nós temos aqui o que temos. A gente tem equipes, a equipe pedagógica do design, programação, todas essas equipes são constituídas por alunos pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, ICs, né? São os alunos que estão aqui. Essas discussões vão gerando produções. Então, André tem a tese, Taninha tem a tese, Fabiana tem a tese, Diego, Saulo, várias pessoas já defenderam aqui, né? Tem outros meninos que estão entrando e vai circulando essas pessoas. A gente vai ampliando o potencial da discussão sobre o desenvolvimento do jogo e vai agregando. Então, a equipe pedagógica, Fabiana, que é responsável, e vão para a escola quinzenalmente. Nós temos atividades quinzenais. Na escola, a gente leva propostas, os meninos dão um feedback para ver como é que a gente vai construindo isso. Então, se vocês entrarem, no final aqui eu vou mostrar as teses e dissertações que já foram defendidas. Mas a gente tem uma infinidade de outros trabalhos, inclusive de C, que permeiam isso daqui. Então, a gente não tem uma equipe paga para isso. É trabalho voluntário, é trabalho de mestrandos, doutorandos, ICs e outras pessoas que querem colaborar na construção do jogo, mas que desta construção, dessa dinâmica, construa o seu trabalho de conclusão, o seu TCC, que a gente chama, né? O trabalho de conclusão de graduação, de conclusão de mestrado, enfim, né? Então, esse que foi o desafio. A motivação para cada um desses sujeitos ficar 2 ou 4 anos no projeto, tendo como base as geotecnologias, né, e o jogo simulador, mas também não se distanciando em momento algum da escola e do espaço concebido, percebido e vivido desses sujeitos da escola na construção de um simulador. Eu sempre dizia para os meninos, não interessa se o jogo vai ser ruim ou não. Importa o processo que vai sendo construído paralelamente junto com esses meninos, que é um desafio. É um desafio mobilizar uma equipe desse tamanho, é um desafio todos conversarem e entrar no consenso, mas o maior desafio é você ir para a escola, saber qual é a demanda da escola, né? Porque a gente tem que atender a demanda da escola, e como mobilizar esses meninos dentro de uma proposta pedagógica. Próximo ele. Bem, então nós fomos pensar no jogo. Desde o nascimento do título do jogo, do nome do jogo, a gente começou a discutir com os professores e com os alunos e com o grupo, né? E chegamos, né, num entendimento de que o nome seria Quimera. Quimera é da mitologia grega, né? Da mitologia, é um híbrido da mitologia, mas para a grande maioria das pessoas, eu não sei, as pessoas imaginam que tem pessoas do sul, a gente diz, quimera, isso é uma quimera para mim, isso é um desejo para mim, né? Isso é uma vontade. Então, o quimera foi partindo mais ou menos dessa vontade, desse desejo dos meninos. E aí a gente disse, mas como é que vai ser isso? Vai ser um jogo? Vai ser o quê? Vai ser um simulador? Vai ser o quê? Aí a gente acabou decidindo com o grupo de desenvolvedores, com a equipe pedagógica, com os meninos, que seria um jogo, porque ele tem níveis, ele tem cinematiques no meio, ele tem etapas para cumprir, mas também ele é um simulador, porque dá possibilidade para essas crianças simular.
Então, o diferencial não está exatamente no tipo, na construção do jogo. O diferencial está exatamente na composição metodológica que a gente traz, né? Então, o Quimera simula a construção de cidades, levando em consideração uma base que ela é teórica, dentro da escola também. O diferencial do Quimera está na composição da sua metodologia, que eu já vou tratar para frente. Agrega características e elementos multireferenciais. A gente consegue, com problemas, outras vezes não, reunir as equipes da pedagogia, do roteiro, do som, do desenvolvimento, do design, para discutir quais são as demandas. E todo mundo tem que entender o que cada um faz, porque o trabalho de um é base para o outro, né? Então, essa questão das características multireferenciais, elas são muito importantes para que Fabiana, que é pedagoga, compreenda a linguagem de programação que André discute. Articula sistematicamente e integradamente as equipes. Eu acho que, imagino que vocês, quando discutem metodologia, sistematicamente nós temos sistematicamente encontros na escola e no Geotec e integramos as equipes em diferentes situações. Não é porque André está no desenvolvimento que ele não vai para a escola. Ele tem que ir para a escola. Não é porque Gabriele é do design que não vai para a escola. Tem que ir para a escola. Se você está discutindo uma dimensão que é da escola, você tem que conhecer o locus. Nós estamos falando naquilo que é construído, percebido e vivido, e você tem um distanciamento, né? Então, você não tem como defender um pressuposto, especialmente teórico, se você se distancia dele, se aproxima da ferramenta e se distancia do jogo, né? E se distancia da realidade. Objetiva é explorar conceitos relacionados à educação cartográfica inerente ao planejamento escolar. Todo início de ano a gente senta com os professores, todo início de ano senta com a coordenadora pedagógica, com a diretora e discute. Olha, esse ano vai ser turma X e Y, e nós vamos ver o planejamento e como é que as oficinas elas podem acontecer no planejamento escolar. Isso é muito difícil, dá muito trabalho, né? Porque não é a gente chegando e oferecendo, mas é sim agregando elementos para o processo das crianças. O roteiro, desde o roteiro foi criado com a articulação das crianças do ensino fundamental 1. Bem, aí a gente tem uma base, um tripé, né? Que fomos identificando junto com o grupo e com as crianças, né? E esse tripé é a ideia, né? Partindo do conceito do espaço concebido, percebido e vivido, um hibridismo. Hibridismo é relacionar elementos concebidos por um engenheiro, por um artista, por um filósofo, né? Que abordem a cidade socioespacial. Misturar elementos concebidos por diferentes olhares, conceitos, formas, misturas, diferentes elementos, coisa e tal. E damos um exemplo do estádio de futebol. O estádio de futebol daqui não é assim, né? Nem o estádio do Brasil é assim, né? Mas as crianças queriam estádio assim. Quando a gente pegou o mapa, que dava para colocar a foto do mapa dentro do Google Earth, né? As crianças botaram exatamente dentro da bairro da Engomadeira. Não tem nem espaço no estádio desse. Mas existe uma possibilidade ou um desejo disso, né? Hibridar esse espaço periférico com uma coisa de primeiro mundo, né? Então, foram escolhendo as cores, escolhendo o formato e chegamos, foram feitos vários, eu não me lembro quantos estádios foram feitos, mas foram escolhidos, né? Enfim. Então, o primeiro argumento é a hibridização. O segundo é a questão da imaginação. Quando a gente fala no hibridismo, tem alguém do grupo que aprofunda o hibridismo. Então, já tem o grupo do pedagógico que tem uma ênfase no hibridismo. Quando a gente traz a segundo tripé, que é a imaginação, que é o processo humano e criativo, que potencializa a capacidade mental de relacionar, de construir, representar, e etc. e tal, a gente também tem outra dissertação que aponta os pressupostos, como é que é entendido o imaginário,
né, a questão imaginal, né, e a composição do imaginário e do real para falar sobre a base da nossa proposição. Próximo. E o terceiro é a questão do desejo. Aspirações humanas, o desejo de representar, os sentimentos de falta ou de incompletude. A gente relega, né, porque quando nós desenvolvemos alguma coisa na universidade, especialmente, ou dentro dos nossos escritórios, a gente acha que aquilo que nós imaginamos vai dar conta do que as crianças desejam, né? Sem uma pesquisa de similares, sem uma pesquisa, ou sem uma amarração ou uma aproximação com essa escola. Quando nós fizemos a pesquisa com as crianças, o que tinha que ter na escola, aqui a gente tem o exemplo da igreja. Mas quando fizeram o desenho, às vezes aparecia um shopping, uma igreja, uma sorveteria. Porque no bairro das crianças não tem shopping. Também não tem sorveteria. Ruas largas com carro passando. Um dos bairros que a gente trabalha não tem ruas. Tem pequenos trechos que andam entre as casas, mas não tem ruas que passam carros. Casas bonitas, lindas, maravilhosas, mas na periferia não tem. Inclusive, elas sabem localizar no mapa, né, numa imagem aérea, numa imagem de satélite, aonde que estão as bocas de fumo. Elas não desejam que as bocas de fumo estejam ali, né? Então, essa questão nos chamou muita atenção em relação ao desejo. Até eu digo para o pessoal, olha, ninguém no nosso grupo ainda aprofundou a temática sobre o desejo, mas a gente quer discutir desejo que não seja numa perspectiva psicanalítica. A gente quer numa perspectiva psicológica ou numa perspectiva antropológica. Essa foi uma outra definição. Não queremos discutir o jogo numa perspectiva da psicanálise, nem numa perspectiva somente sociológica. Então, a gente optou por discutir numa perspectiva socioespacial, né? E antropológica. Então, o conceito de imaginário, que é a tese do professor Walter Garrido, é sobre imaginário de Durkheim, numa perspectiva antropológica. Não é numa perspectiva psicanalítica, né? Isso também para a gente é importante, porque você vai definindo elementos que vão entrelaçando os preceitos da geotecnologia, os preceitos do jogo e os preceitos, né, outros, né, da questão ontológica, gnoseológica, que vão dando uma consistência, né? Vai virando um grande polvo, mas vai dando uma cara, né? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer, Lincoln, é uma coisa assim? É um mosaico, exatamente, vai construindo um mosaico, mas um mosaico sereno, né? Um vitral sereno e não agressivo, né? Que seja fragmentado, né? Próximo. Bem, aí a gente partiu para o enredo. As crianças, foi a sugestão dos meninos, né? O nome das crianças, aí o nome das crianças a gente definiu, né? O pessoal do Geotec elegeu Belle, porque a minha filha é Isabelle, e Luca é um filho imaginário do grupo, né? Mas a definição e como é que seria a roupa das crianças, o formato, a pele, foi definido pelas crianças, né? Elas não queriam que fosse branca, elas não queriam que fosse japonês, elas queriam estilo mangá, mas queriam que representasse, né, a realidade e a cultura baiana, né? O enredo são dois irmãos, gêmeos, que são levados ao universo fantástico por uma bússola mágica. Andrezinho vai depois mostrar, descobrindo ao chegar que seu pai está sendo mantido como refém, e além de conquistar desafios para salvar o pai, eles precisam ajudar a construção de uma nova cidade para os habitantes desse lugar. Aí você diz, não tem novidade nenhuma, pode ser qualquer um. Para a gente não pode ser, porque senão os elementos que fazem parte do planejamento escolar e da proposta pedagógica da escola, né, eles estão atrelados a isso. Porque a gente leva bússola, a gente leva mapas, a gente leva imagens cartográficas, imagens aéreas, imagens de satélite, a gente leva Google, a gente leva outros jogos digitais, a gente leva várias coisas, a gente leva de tudo. A escola pediu, se tiver ao nosso alcance, a gente leva.
E a bússola foi a ideia, né? Primeiro era mapa, depois era bússola, depois não era mais. Aí ficava difícil desenhar umas coisas, né, André? Aí tinha que redefinir, tinha que, enfim, né? As dificuldades foram aparecendo. Não, acho que volta. Tinha metodologia, filha. Passamos? Volta. Volta mais. Tá na frente? Você botou na frente? É. É. Tá, volta. Pode voltar. Aí. Aí aqui a gente foi discutindo os personagens. O rei Quimera, né, a cidade dos quimerianos, o Caos, que é o irmão revoltado, e aí as crianças têm, aí aparece, né, outras temáticas. Esse leão é meio gay. Aí você tem que discutir o que seja a questão do preconceito. Aí diz, esse é do mal, eu gosto, parece o meu vizinho quando tem rifle na mão. A gente quer assim. A gente quer um mal, um cara do mal, mas tem que destruir a cidade toda. Né? Inclusive, Meire apelidou um dos meninos de uma das escolas de Bin Laden, porque assim o jogo tinha que destruir. Tinha que destruir casa, destruir as coisas, né? Então, assim, a gente descobre muitas coisas. O imaginário das crianças é uma coisa fantástica, né? Então, vem várias outras coisas que a gente faz a provocação e a professora continua discutindo, né? Então, não entra só a questão socioespacial, não entra só as dinâmicas e as práticas da criação, as cores, os elementos, a paisagem, o lugar, o espaço vivido, mas sim entra a questão de gênero, né? Diz, é meio gay. Aí diz, não, peraí, né? O que é gay? Por que o preconceito? O gay é diferente? Então você vai levantando outros elementos, né? As patas, que coisa ridícula, patas de zebra. Mas foi fulanos que escolheram patas de zebra. A grande maioria votou, ganhou patas de zebra. Então as crianças, umas vão construindo e outras já vão criticando. Cada vez que a gente volta da escola, a vontade é redefinir tudo de novo. Próximo. Aqui os personagens sempre tem os guardiões, né? O guardião e o guerreiro, né? Aqui tem Doren, tem Cetus, que são os lacaios, Dríade. Dríade, ela que não ficou tão boa a imagem. Ela foi, porque todos os desenhos foram desenhados à mão, né? A rascunho, mesa digitalizadora e depois coloridos em Photoshop. A Dríade é maravilhosa, é um dos desenhos mais lindos que tem, maravilhosos, né? E as nossas meninas são fantásticas também quando, né, na construção, nossos meninos de graduação. E aí nós temos Meire, né? E temos professor Betonazzi e outras pessoas do design que são muito dedicados a isso. Passando. Aí é o rei Jequitibá, né? Quando você abre o jogo, o André vai mostrar, ele manda plantar uma semente no norte. É isso? Ou no leste? No norte, né? Então você começa a trabalhar já a questão da lateralidade. Lateralidade e coordenadas é muito importante para a gente. A primeira versão que a gente fez do jogo não dava para trabalhar coordenadas. Agora a gente já está trabalhando outras linguagens, que o André vai falar, que nós já podemos trabalhar com outras crianças, trabalhando X, Y e Z. Né? Acho que isso é muito importante para as crianças aprenderem, porque é 3D, 2D. Né? Passa. Aqui é o ciclo do desenvolvimento do jogo. O grupo Quimera, o processo de elaboração, o planejamento dos encontros, as ações na escola, as discussões, sistematizações, e a motivação da tríade saiu da escola e vai para a escola. Próximo, Mary. Aqui é a metodologia de trabalho. Aqui, para a gente, está a grande sacada que pode ser, né, até muito comum ou simplória para vocês, mas para a gente é muito importante. A gente parte da empiria, a gente mergulha nos pressupostos que são epistêmicos, então não é ao contrário, não é a teoria que define, né, não é a teoria que define a composição do jogo, mas é ao contrário, é a realidade dos meninos, né, é o espaço concebido, percebido e vivido, que nos leva a uma preposição epistêmica e nos remove, nos move de retorno à escola. Então a gente sai da escola, da realidade desses meninos,
faz as discussões, as reflexões, junto com a escola, no grupo, e voltamos para a escola para dar o feedback para as crianças, né? O feedback e colher novas informações. Então, a cada 6 meses, 4 meses, surgem outras discussões que já vão agregando outras pessoas no grupo para o seu trabalho de construção do seu projeto. Então, como é que a gente chama isso? Uma pesquisa aplicada colaborativa. Por que é aplicada colaborativa? Denominamos de pesquisa de engajamento ou pesquisa de intervenção participativa. Nós intervimos porque o que é engajamento? É uma imersão na escola, com um reconhecimento de que nós precisamos conhecer a realidade, conhecer o que as crianças pensam, para depois a gente discutir as questões epistêmicas, que é a construção exatamente dos projetos, das teses e dissertações, e voltar para a escola para dar uma devoluta. A grande crítica das escolas é que as coisas são feitas e não tem o feedback, né, Lin? Geralmente é isso. Vem na escola, colhe os dados, vai embora. A colaboração, compromisso político solidário com o grupo, escola e comunidade. Então, a gente tem a participação de muitos pais, a cobrança de muitos pais. Nós fizemos um evento o ano passado e nós tínhamos muitos pais com as crianças aqui assistindo a socialização das nossas coisas, né? Público-alvo, professores e crianças de 8 a 12 anos, do ensino fundamental 1 da rede pública, através do termo de compromisso entre a escola e a universidade e através do termo de livre esclarecido dos pais, assinando que a gente pode usar a imagem, que a gente pode usar as fotos, que a gente pode citar o nome das crianças e até o nome dos pais, se quiser. E isso é muito importante. Isso é muito importante, você dizer, olha, né, a gente tem como citar essas crianças. Aqui, a sistemática do trabalho, mais ou menos assim. A imersão do grupo de pesquisadores no contexto escolar e ações quinzenais com os alunos, partícipes do projeto, eles não são os nossos objetos de estudo, nada, né? Eles são participantes. O apoio e participação da equipe gestora da escola e dos professores regentes das turmas envolvidas no planejamento anual, no planejamento semestral, inclusive no acompanhamento das oficinas. E o grupo se reúne quinzenalmente e as equipes semanalmente para as discussões, apresentações das produções e encaminhamentos para o andamento do jogo, das dissertações, das teses. O Kindine do jogo, a gente chamou de Kindine por causa do Quimera, né? Então é o Indine, é o Kindine. A gente tem o Kindine, daí tem o Camplus, né? Que é um plugin. A gente tem outros plugins que a gente foi dando nome com o K na frente, para identificar uma marca, né? O jogo é single player, possui objetos gráficos criados em 2D e 3D. O trabalho de Diego é sobre o motor do jogo, né? O trabalho de Edson é sobre os elementos 3D, onde ele vem explicar o funcionamento de alguns softwares e a composição desses objetos, a renderização, esse processo todo, e mostrando para o grupo e para as crianças como é que você vai construindo um objeto em 3D. Isso é muito importante. Versões já disponíveis para PC e para tablet com o sistema Android. Você vai mostrar PC ou Android? PC. Todas as informações sobre o Kindine do jogo podem ser encontradas no trabalho de mestrado de Diego Potapozuk, disponível em quimera.pro.br pesquisadores. De Edson também vocês podem encontrar na página do Gestec. E o trabalho do Camplus, que é um tabuleiro que já é um tabuleiro com uma linguagem de baixo nível, que dá a possibilidade da gente trabalhar com coordenadas. E o trabalho de Saulo é o voo do Quimera. O voo do Quimera, por quê? As crianças, para que o leão tem asas se não voa? Um sistema, um SIG, né? Ou um satélite, ele voa, ele está no ar, e o Quimera não faz nada. Aí foi o desafio de Saulo de colocar o voo no Quimera. Então o Quimera faz um voo, que eu não sei se vai ter o plugin para mostrar, mas faz um voo e tira uma foto da cidade construída pelas crianças. Às vezes funciona, tá, gente? Às vezes dá acontece como Sharp, né? Não chega a tempo, né, André? Quando você está mostrando, dá um tilt.
Ações na escola. Proposta interrelacionada com o planejamento escolar do 5º ano do ensino fundamental, atividades colaborativas quinzenais e algumas das tantas oficinas, das milhares de oficinas aqui. Tem algumas oficinas muito interessantes que são desenvolvidas, né? Por exemplo, as crianças conseguirem sentar em cima de um grande mapa no chão e localizar as suas casas, localizar sua rua, localizar seu bairro, conhecer a cidade de Salvador em cima do mapa no chão. Esse trabalho, Fabiana e Nayá, são os trabalhos de mestrado de Fabiana e Nayá, o que mais? De Zé Pequeno, aí, Walter, né? Exploração de instrumentos cartográficos, de instrumentos mesmo. O trabalho muito bacana que Zé Pequeno, Walter fez sobre jogos de mesa e jogos digitais, para a gente saber como é que eles entendiam, né, como é que era a receptividade, e os alunos que vão primeiro nos jogos digitais não querem saber dos jogos de tabuleiro, jogos de mesa depois. A representação das cidades, muitas vezes a gente votou para eles desenharem, né? A escolha na definição dos personagens, a escolha da composição da narrativa, a sugestão da criação da banda sonora. Menino André vai mostrar o jogo, e a banda sonora do jogo é um outro trabalho de dissertação de mestrado de um dos meninos, de Aliakim Ascioli, né? Eu acho que o ano passado ele e Gucci já devem ter mostrado alguma coisa. Definição das dinâmicas de jogabilidade, isso a gente quer, tem que ter dinheiro, vamos dar um nome para esse dinheiro, né? Enfim. Validação das etapas de desenvolvimento e demonstração do beta, que foi feito por uma turma pequena ainda. Mais Meroca. Aqui alguns resultados. Por enquanto são 5 teses de doutorado. Pode passar? Aqui são algumas teses, essas já são defendidas, teses de mestrado. Mas a gente tem um andamento aí, um bocado, mais um tanto dessas. Passando, Meroca. Algumas produções que a gente tem, esse livro de 2011, que tem textos de Lean também aqui. Esse livro, ele saiu do forno e eu deixei lá em cima e a editora está fechada, mas ele saiu a semana passada, chegou na semana passada, na segunda-feira, para a gente, que fala sobre diálogos sobre jogos, imaginário e crianças. Então, a gente tem uma parte que discute jogo, que discute linguagem, que discute engenharia de software, e a outra parte que discute as experiências nas escolas. E esse daqui que está saindo o ano que vem, que ele está no Prelo, que é sobre o Quimera e o Citar. Citar é um jogo lá de Rio Grande do Sul, né? E que a gente vai falar vai trazer textos só dos trabalhos de finalização, de graduação e de pós-graduação. Meroca? Aqui, o jogo simulador como uma propositiva geotecnológica. É o trabalho é a tese de André, né, André? O jogo simulador como uma propositiva geotecnológica. E aí, a gente vem trazendo, né, a interface. Depois vocês vão brincar, tá? Alguns elementos, todos os elementos construídos, a gente mantém em todos os lugares a autoria do sujeito. Todos os lugares. A gente sempre preserva aquele sujeito fez, nós vamos manter. Está disponível na internet, disponível em qualquer lugar, pode usar, mas a gente já tem registrado. A gente tem registrado nossos projetos na Biblioteca Pública dos Barris. Autoria também, né, os elementos que foram sendo construídos, alguns dos. Aqui o primeiro mapa, né, que foi construído que ela desenhou, né. Aqui já é uma interface do jogo, algumas coisinhas que já foram colocadas na cidade. A gente tem 4 cinematiques que são compostas. Cada cinematique, Gustavo, junto com a equipe, escreve o roteiro. Através do roteiro, a pessoa desenha, né? Gabriele e os meninos desenham. Depois é tudo passado para o Photoshop e é feito em flash o movimento, né? Em flash. E cada cinematique tem uma banda sonora também. Então, é um trabalho, né, para ser os meninos só do mestrado e doutorado estão trabalhando. Meire? Obrigado, né?
Mas tenho que agradecer por vocês me ouvirem, não é Chape que está falando, mas é a nossa experiência, efetivamente, que ela acontece, né? Obrigado, Lin. Enfim, né? Obrigado, os meninos, meninas. Por contribuir. Esse aqui não tá não? Alô? Não, não. Por contribuir para o nosso evento com seu olhar e sua experiência bastante significativa no Grupo Geotec. Agora a gente abre para perguntas. Se vocês quiserem... Tá indo? Agora, desculpe. Qual a interação que o jogo possibilita entre pais e filhos? Bem, Vini está na outra sala. Vini é o seguinte, a interação, ela não é apenas do jogo. A interação entre pais e filhos, para a gente, ela acontece já no processo escolar. Então, na medida que a criança começa a conhecer o seu locus, o espaço que mora, ela vai conversar com os pais, né? Aonde que fica isso, por que está morando ali, da onde que veio a família. Então, a interação da criança, ela antecede o jogo. O jogo vai ser uma motivação, o jogo é apenas um dos pontos de criação da criança, mas a relação da educação cartográfica, ela começa entre pais e filhos. Né? Existe uma motivação, por exemplo, a Engomadeira, que fica aqui do lado da UNEB, que é uma das escolas que a gente trabalha, esse terreno era da UNEB. Ele foi, na verdade, ocupado pelos sem-tetos, né? Os sem terras, sem espaço, né? sem lugar, os sem lugar. Eles foram construindo a comunidade, e a nossa comunidade que a gente trabalha. Então, como é que a gente vai trabalhar? Que história que esse sujeito... Como é que esse sujeito pai, avô, chegou na Engomadeira? Êxodo rural. E aí vem outras histórias. A sertão, a seca. Então, tem várias outras histórias que vão discutindo as práticas sociais. Então, a relação com os pais, ela antecede. E aí, a maior dificuldade é exatamente trazer o pai até a escola. Que é isso uma das coisas bacanas que uma das diretoras consegue fazer de forma maravilhosa. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Ali é o... Bom dia, eu sou Marcos. Eu fiquei curioso com relação ao público que vocês pretendem atingir com esse jogo, né, que o projeto pretende atingir, e se ele, mais para frente, por exemplo, vocês pensam ele só para educação ou se pensa no sentido comercial, né? Na verdade, assim, quando o jogo nasceu por uma motivação da escola. A gente faz outro trabalho, tem outro trabalho grande que se chama o rádio na escola, o rádio da escola na escola da rádio, que a gente trabalha com o ensino fundamental 2 e o ensino médio. E aí, através dessa motivação, é que nasceu o jogo. A gente não tem intenção de comercializar. Agora, é claro que se o Banco do Brasil, o BRESC ou o Bradesco quisesse financiar, né, quisesse nos ajudar, porque tudo é sem grana, sem financiamento, a grana do bolso de André, da Tânia, de Fabiana, então todo mundo dá uma ajudinha e a gente tem alguns bolsistas de C. E alguns bolsistas de mestrado e doutorado. Então, a gente é só na base da bolsa, né? Como diz o português, né? A base do bolseiro. Mas a gente não tem intenção de comercializar. Já está disponível download para as crianças, para as escolas. A gente não tem intenção de comercializar, não, Marcos. É um trabalho, as pessoas que fazem IC, mestrado e doutorado, têm um curso gratuito, né? Que se fosse pagar numa particular seria impossível de pagarmos. Então, acho que esse é um legado que tem que deixar para as escolas. A gente não tem pensado, por enquanto, em ampliar o jogo para ensino fundamental 2 ou ensino médio. A gente não tem gás ainda.
A gente tem várias limitações em relação a isso. Precisamos de mais desenvolvedores, de mais pessoas que queiram se integrar no grupo e efetivamente botar a mão na massa. Na verdade, a dor e a delícia de fazer, de desenvolver esses projetos dentro de uma universidade pública. Na privada também, né? A não ser que sejam as megas, assim, mas raramente elas investem. Bom dia, meu nome é Gessé. Eu gostaria de saber como é que fica a parte da valorização e autoestima dessas crianças em relação ao seu ambiente. Como é que vocês estão percebendo esse projeto de vocês nesse desenvolvimento dessas crianças? Já que você falou que eles relatam muito como é a comunidade, né, em si, a parte ruim da comunidade. É diferente, porque essas crianças que participam do projeto, antes do projeto, elas têm uma ideia do seu lugar. Depois da inserção do projeto, elas têm uma outra dimensão da onde vivem. Então, mesmo sabendo das dificuldades, ela começa a construir esse sentimento de pertença e ela também começa a perceber que mesmo no bairro da Pituba, na Graça, também tem seus problemas. Então, quando a gente começa a pesquisar e a professora começa a trabalhar, por exemplo, o número de furtos de carro, na Engomadeira praticamente zero. Na Pituba é uma média de 200 carros por mês que são roubados. Então, assim, quando eles começam a perceber esses acontecimentos, eles sempre dizem que os traficantes é que protegem o bairro. Então, eles dizem assim, o traficante é ruim, porque fecha o bairro, muitas vezes, mas ele também é ele que protege e não a polícia. Então, tem várias coisas que vão surgindo. E por eles participarem, começarem a ver o feedback, porque eles se sentem, e é essa a ideia, partícipes do projeto. Eles fazem questão de falar que são da universidade, que eles vêm para a universidade, que é muito bacana, que vai o pessoal da universidade. Então, assim, a autoestima desses meninos é incomparável, né? Nós temos resultados, por exemplo, do ensino médio, não desse projeto. 95% dos alunos do projeto ensino médio, eles são aprovados na universidade, com uma média de 3, 4 aprovações por aluno. Então, são projetos porque eles aprendem a falar, aprendem a se posicionar, sabe, tem uma outra relação, né? Então, assim, a autoestima dos meninos é que nos motivam, né? Acho que isso que é bacana. Só completando, eu queria entender assim, a parte do desenvolvimento o próprio lado lúdico da coisa, porque eles vivem aquela realidade deles, vocês entraram para pegar esse ponto dessa realidade, foi o que eu entendi. Mas e a parte desse desenvolvimento, tirar essas crianças dessa realidade e tal, fazer esse crescimento desse lado? O que é que esse projeto está acrescentando? Esse lado. A gente não vai tirar ninguém do lugar. Ao contrário, a gente vai levar outras informações de outros lugares para eles. E eles também têm a curiosidade. Eles têm internet, eles têm as crianças têm acesso a todas as coisas, né? Não vão me dizer, olha, é no bairro da Engomadeira, as pessoas não têm um iPhone, não têm um iPad, mas eles têm celulares, que inclusive compram dos traficantes, dos meninos que roubam, dos rolezinhos, compram bons celulares que têm acesso a tudo, né? Então a gente não quer tirar, a gente quer perceber que mesmo eles morando naquele lugar, eles são potenciais para estudarem, potenciais para conhecerem a cidade, potenciais para valorizarem o patrimônio histórico da cidade. A nossa temática é a cidade. Especialmente porque é a primeira capital do Brasil e o maior patrimônio histórico do Brasil. Isso não é valorizado. Então, essa é a grande mote desde 2005 que a gente vem trabalhando com a cidade. Por que isso? Quando eu vim para cá, eu percebia que as pessoas não tinham sentimento de pertença pela cidade. Eu era encantada, achava tudo lindo, a história maravilhosa, conhecia muita coisa, muitos becos, e as pessoas não conheciam a cidade, né? Tinham medo. E aí eu disse, peraí, alguma coisa de errado, as pessoas não conhecem a cidade. Se não conhece a cidade, não existe o sentimento de pertença. E essa questão de você conhecer, não conhecer, entende? Isso é um jogo. Para quem estuda Huizinga, a vida cotidiana e as práticas e as dinâmicas sociais é um jogo vivido cotidianamente. Então, a sociedade é um jogo. Vou só fazer duas perguntas que tem aqui, tem ali, tem Jailson aqui, só um minutinho, tá? Porque tem a ver com isso que a Tânia estava falando.
O Hamilton, lá da outra sala, perguntou em que o jogo ajudaria as crianças na questão lúdico-pedagógica para a melhoria do aprendizado. E aí tem uma outra, Tânia, que eu acho que você já pode juntar. As crianças de hoje em dia estão focadas no mais ágil, deixou a infância de lado. Qual o chamativo diferencial do jogo? Eu sou meio monocognitiva. O pessoal está substituindo chave, eu não consigo raciocinar nem direito sobre isso. Bem, em que o jogo ajudaria as crianças na questão lúdico-pedagógica? A criança, e isso Lynn discute muito bem no que ela escreve, a criança, ela já nasce potencial, né? E o que é oferecido para essa criança é potencialmente lúdico. Lúdico não é aquilo que é brincadeira, lúdico é tudo que dá prazer. Se nós gostamos de namorar, isso é lúdico. Se nós gostamos de passear, isso é lúdico. O lúdico não está atrelado apenas ao jogo, né? Então, por isso que Huizinga tem aquele livro que se chama Homo Ludens, que ele vem exatamente falar sobre isso, né? O lúdico ele está muito além disso. E a questão da melhoria do aprendizado, se tem desejo, que é uma das tríades, né? Nosso tripé, se tem desejo, a criança consegue aprender sim. E o adulto também. Senão não adianta. A gente não pode dizer assim, olha, aprendizagem lúdica, ela potencializa as crianças, ela potencializa qualquer pessoa. Se você gosta de vir no grupo de pesquisa, se você gosta de ir na aula, se você gosta de fazer seu mestrado, seu doutorado, isso é lúdico. Vai sair um trabalho, mesmo que seja simples, mas bom, você vai sentir orgulho. Agora, se você vem sem vontade, aí é difícil. Aprendizado não acontece. Aí vem, né, como a gente vê na grande maioria dos trabalhos de dissertação, que a gente tem sofrido com isso, né, Lin? A mesma coisa. Você pega 20 textos e o Zinga 20 textos, a mesma coisa. Poxa, será que não fez o estado da arte para saber que 20 pessoas escreveram a mesma coisa de Huizinga? Não dá para você dar um plus nisso, né? Como diz a minha filha, dar um plugão nisso, mamãe. As crianças de hoje em dia estão focadas em mais ágil. As crianças hoje em dia, elas estão muito mais, a própria infância e a adolescência chega mais cedo. Antes, nós ficávamos mocinha aos 15 anos. Hoje, aos 10 anos, 10, 11 anos. Quando não, 9 anos. Então, é tudo mais ágil, é tudo mais rápido. Então, o próprio desenvolvimento humano, né? E aí é que vem o problema, por exemplo, da aprendizagem. O desenvolvimento da criança, ele caminha paralelamente com o desenvolvimento da aprendizagem. Não significa que os dois têm a mesma intensidade, né? Elin? É isso? É isso aí. Então, essa é essa questão. As crianças, elas querem jogos, elas querem coisas que sejam chamativas, mas elas querem ser vistas também. Então, elas podem pegar um jogo e mergulhar, imergirem nesse jogo, mas se você dizer assim, olha, vamos construir alguma coisa juntos, mas elas têm que se sentir construtoras. Senão, aí não vai resolver. Então, qual o resultado chamativo e diferencial desse jogo? Na verdade, a gente não quer que ele seja chamativo. A gente quer que a criança se sinta pertencente à colaboração. E quando não estiver bom, achar que não é adequado, ela pode sugerir mudanças, porque imagino que se André não continua, vai ter José, vai ter João, que vai querer dar uma outra versão para esse jogo, né? Então, a ideia não é o jogo ser chamativo, é chamar a escola para atender as demandas e perceber que a criança é criativa, né? E aí amanhã, falando nessa perspectiva que a Tânia está colocando, a gente tem uma mesa só com crianças aqui. Na verdade, pré-adolescentes e adolescentes. Exatamente porque a gente tem discutido muito isso, de que as crianças elas saem desse lugar de apenas consumidores para produtores de diferentes conteúdos. Bom dia, meu nome é Felipe. Eu
compreendo assim a questão da metodologia que você praticou de envolver os alunos no processo produtivo, mas a minha pergunta tem a ver com o resultado final. Você especifica logo no começo que o jogo que vocês desenvolveram é um jogo simulador, City Builder, no caso, construção de cidades, correto? Qual a intenção final na construção? Dar a possibilidade de mostrar a capacidade transformadora do indivíduo ou mostrar as realidades e dificuldades de se gerir uma cidade? Qual realmente foi a intenção de ter selecionado e vocês acreditam que isso foi alcançado, esse mérito foi alcançado ao final do projeto? O projeto tem andamento. A gente não quer ter um resultado final, pelo menos nos próximos 10 anos. A gente quer ter processos, né? Acho que a ideia talvez seja exatamente isso. A ideia é o processo. Eu sempre dizia, até uma piadinha, vocês vão achar até meio, né? Isso, gente, não interessa se vai ser um quimera ou um quimerda, mas é importante o processo, né? Porque as crianças têm que perceber, e o grupo tem que perceber o potencial de várias temáticas que agregam os jogos, né? Que agregam a dimensão da sociedade, que agregam a possibilidade desse sujeito. Nós temos problemas muito sérios na educação básica, muito sérios na educação básica. E a universidade, ela é surda para isso. Então, a gente não quer um resultado imediato. A educação básica não tem um resultado imediato. A professora Júlia aqui, que trabalha há pelo menos uns 15, 18 anos com a educação infantil e os anos iniciais, ela sabe disso. Fazem 18, 20 anos que ela está na educação básica, ela é professora da UNEB, ela trabalha nisso, ela orienta estágios, uma vida inteira, faz trabalhos maravilhosos. E é muito demorado. Nós temos 500 anos de educação retrógrada. Então, a gente não quer resultados rápidos, a gente quer o entendimento do processo por algumas escolas, o entendimento do processo pelos pesquisadores e uma aproximação da universidade com essa comunidade, especialmente do Muro aqui, né? Para vocês terem uma ideia. O bairro do Cabula contempla 47 escolas da rede municipal, né? A Coordenadoria Regional de Educação da Rede Municipal contempla 47 escolas da rede municipal, só no Cabula. O que a universidade, durante 30 anos, fez por 47 escolas? Nada. Praticamente nada. Os professores, os diretores não aceitam mais estágios. Eles já estão dizendo não e fechando as portas, porque a universidade nunca fez nada. Por exemplo, nós temos 4.000 e poucas escolas da rede municipal. Municipal, né? 470 e 4.000 e poucas escolas da rede estadual. É uma quantidade absurda. Com o segundo pior índice de desempenho dos alunos dos anos iniciais no estado da Bahia, não nos move a fazer alguma coisa pela escola. Então, para a gente, o importante não é o resultado. É o processo e a continuidade. Então, a gente vai para uma escola, fica 2 anos, 3 anos, vai para outra escola, fica mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a ideia é assim, no mínimo 2 anos por cada escola. Porque você tem que deixar um legado para a escola, senão morre. Se você não ficar no mínimo 2 anos ou 3 anos na escola, a experiência vai morrer, com certeza. Bom dia, meu nome é Deise e minha pergunta, eu acho que você respondeu um pouquinho, mas qual foi a maior dificuldade que você teve em implantar esse projeto na escola? Porque existe um preconceito com os professores que eles são acomodados. Eu estagiei um tempo em escola pública e eu vi que os professores eram acomodados nisso, né? Quando você trazia um projeto ou um jogo e tal, eles não interagem com a criança, eles deixam as crianças brincarem. Então, assim, qual foi a maior dificuldade de vocês nisso? Em trabalhar com os pais e trazer o jogo como um conhecimento para aquela criança? Foi trabalhar com a escola e tirar aquele preconceito? Foi com o professor? A maior dificuldade, por incrível que pareça, foi a equipe do Quimera da universidade compreender a dinâmica da escola, minha amiga.
Então, assim, ao pessoal da pedagogia, mesmo o pessoal da pedagogia, da área pedagógica, o pessoal da história, da pedagogia, da geografia, tem dificuldades porque tem um distanciamento completo da realidade escolar. O pessoal do desenvolvimento, né, André? Nossa, fica de cabelo arrepiado. O pessoal do design é light. Vai porque realmente é criativo, né? Vai, rebola, faz um bocado de coisa. O pessoal da música, o pessoal da banda sonora também tem essa dificuldade. Mas a maior dificuldade para a gente não foi a escola, nós fomos convidados por 47 escolas. Nós temos uma parceria legal com a coordenadoria regional, com a professora Corina. Nós temos convites das diretoras, nós temos insistência de algumas professoras, nós somos assediados para levar o projeto em diferentes turmas, em diferentes escolas. Mas a nossa turma é que teve que fazer um trabalho para dizer, olha, nós sabemos poucos de escola, ou quase nada, e nós sabemos muito pouco e as crianças sabem muito. E nós não sabemos fazer perguntas, e as crianças fazem 1 milhão de perguntas e a gente não sabe como responder todas, né? Então a gente vai com a oficina mais ou menos preparada, planejada. Quando chega lá, as crianças têm 1 milhão de perguntas para fazer. Aí é Meire rebolando para um lado, Thelma para outro, Zé Pequeno para outro. Então, assim, é um desafio, porque a universidade não está preparada para entrar no contexto escolar, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Né? E aí, uma das coisas que Lin sempre diz, desde os primeiros escritos, todos os jogos são potenciais para serem educativos, né, Lin? Mas como é que a gente vai até a escola? Como é que a gente vai, na verdade, dizer que eles são educativos, né, e imergir na escola? Como é que a gente vai associar a proposta pedagógica? Esse é o maior desafio. O maior desafio, minha amiga, foi nós aprendermos que a educação básica tem 1 milhão de dificuldades, que as professoras são criativas, elas rebolam, elas criam, elas inventam, elas fazem, né? Esse foi o maior desafio. E o maior desafio foi realmente trabalhar com as professoras o sentimento de pertença daquela escola. Quer dizer, eu estou aqui de passagem. Eu não quero esse projeto, estou aqui de passagem. Aí depois ela diz, não, peraí, você não vai sair da escola agora. A coordenadora diz que você vai ficar 2 anos. Ela diz, peraí, então vou conhecer o bairro. Então o maior desafio foi de nós, professores, nós, pesquisadores, né, aprender com os pequenos. Esse é o maior desafio. Bom dia. Mais 3 questões? Vamos fazer o blocão? Aqui. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lázaro. Não sei se você lembra de mim, Tânia. Conheço você, lembro de você, tirou aparelhos nos dentes. Muito bem. Olha, Tânia, minha pergunta é sobre a questão da inclusão, que hoje é um tema bastante forte nas escolas públicas e privadas. Então, vocês já pensaram de criar um personagem com alguma deficiência para que as crianças que estão nessas escolas, que têm alguma deficiência, se sintam incluídas? Olha, nós temos 3 pessoas. Bom dia. Esperar para anotar. Meu nome é Jailson. A gente trabalha com ensino de matemática na UFRB. E o que eu fico pensando aí, vendo isso aí, eu gostei, eu fico com vontade de querer fazer parecido, né? Igual não tem jeito. Mas aí o que eu fico pensando é o seguinte, nesse processo que você está falando, eu acho que tem tensões assim, tem a intenção de ensinar geotecnologia, mapas, bússolas, como é que trabalha isso, tem essa demanda que eles têm que fazer o jogo, e eu acho que dentro dessa demanda aí, quer dizer, pode, muitas vezes, tem um campo enorme para você ir para geotecnologia e para outras coisas. A minha pergunta é, como é que vocês levam esse processo para conciliar o conteúdo com toda essa energia criativa que pode ir para o outro lado? Essa que é a pergunta. Bom dia, professora. Meu nome é Marconi. Na verdade, é mais uma dúvida mesmo. Eu vi que vocês já possuem versões do jogo em PC e Android.
E eu imagino que os autores da comunidade já tenham jogado, né? Já tenham tido a oportunidade de jogar. Vocês têm registros disso? No site tem registro disso de alguma forma? É uma curiosidade mesmo. Registro. Vídeo, gravações, escritos. Vamos começar lá com o Lázaro. Lázaro, olha, nós temos especialistas em deficiência. É a professora Kátia Suane e temos mais uma outra Kátia também, que são duas especialistas em pessoas com necessidades especiais ou deficientes mesmo, né? A professora Kátia trabalhou 18 anos na PAI. Quando ela veio com o projeto dela era exatamente trabalhar com isso. Eu disse, eu não dou conta, não damos conta, quem é que pode ajudar? Então, a gente também tem uma questão de dar conta de determinada temática. A gente não pensou nisso, não pensou em incluir um personagem que tem essas coisas, porque realmente talvez não seja o momento. Nós não estamos preparados para atender mais essa demanda, né? Então, quem sabe mais tarde seja uma proposta, mas por enquanto não. A interação, que o professor falou de outras áreas, aí é que está o nosso grande desafio. Quando a gente começou a trabalhar com educação cartográfica, né, e pensar o planejamento com os professores para inserir conteúdos de geografia, contextualização histórica, aí veio as dificuldades do entendimento do que seriam, por exemplo, fração, do que seriam coordenadas. Eles não entendem o que é uma coordenada. Aí eu conheci, final de 2012, uma professora que trabalha com estratégias e procedimentos do ensino da matemática das 4 operações. E aí a gente descobriu que os professores de educação dos anos iniciais, Júlia, não dominam as 4 operações. Então, a gente está, desde o início do ano passado, fazendo o processo, ela vem uma vez por mês, fazer o processo de formação com 2 escolas para trabalhar com os professores as 4 operações e mostrar o que é uma fração, o que é uma coordenada. Por exemplo, as professoras até se viram em trabalhar adição, multiplicação, divisão. Mas para trabalhar subtração, há uma dificuldade de 90% das professoras e de 100% dos alunos trabalhar. Então, quando você soma, é muito fácil. Quando você trabalha com subtração, é muito difícil. Então, nós temos identificado, a professora Gessilda tem coletado esses dados, e ela vem fazendo trabalho das 4 operações. Porque quando se trabalha com coordenadas, trabalha com explicar elementos 3D, explicar um processo de renderização, a gente precisa desses conceitos matemáticos. Você vê como a geotecnologia ela é complexa. Para você pegar uma coordenada e dizer, olha, a sua casa fica aqui, na coordenada e tal, você consegue enxergar a coordenada, você tem que explicar o que é essa coordenada. Então, a professora vem fazendo o trabalho já quase 2 anos. A gente espera que alguém da matemática entre no doutorado para dar continuidade, porque a gente não tem grana para pagar para a professora vir todo mês. Mas a gente tem uma necessidade de trabalhar a formação com esses professores. A gente tem investido nisso. Tem investido dinheiro, tem, né? Um dia fica na minha casa, ela vem, outro dia fica na casa de Meire, outro dia na casa de Fabiano, outro dia, né, almoça na casa dele. A gente que banca essas coisas, mas a gente tem esse trabalho. Versão em vídeo escrito. Olha, os 2 livros que saíram têm textos desde os primórdios. O primeiro encontro de dezembro de 2010 com o professor Aline, com o pessoal da URGS, registrado. O nascimento da marca, da tríade, dos personagens, o roteiro. Vídeo, eu não sei se foram disponibilizados os vídeos ainda no site do Quimera, mas tem um vídeo de Saulo, vídeo de Diego, vídeo de... Enfim, a gente está agora arrumando a casa, né? Mas menino André vai mostrar o vídeo, vai mostrar né? Agora, escritos tem uma quantidade muito grande. Nosso desafio era, assim, mostrar a questão metodológica. A gente precisava dizer, olha, a metodologia, ela
funciona de acordo com as nossas dificuldades, as nossas conquistas. Problemas, brigas e outras coisas que tem em todo grupo, tem também no nosso. Tem gente que trabalha mais, outros menos também, né? É isso. Tem uma última aqui que é a de óbvio, embora eu acho que você já tenha respondido, mas eu vou repetir. É fato que os jogos digitais exercem grande fascínio sobre crianças e adolescentes. Algumas de suas pesquisas têm discutido sobre como os pais compreendem esse potencial de jogos na educação, há um envolvimento dos pais nesse processo? Eu já falei. A gente não parte exatamente com a temática de jogos, porque os pais têm preconceito ainda sobre as tecnologias digitais. Então, a criança fica muito tempo no celular. A mãe pode ficar, né? A gente já viu mães que ficam lá na reunião dos pais, mandando torpedo ou WhatsApp o tempo todo e Face, mas as crianças não podem, né? Então, assim, os pais têm preconceito. A gente não parte dos jogos digitais e simuladores, ou dos jogos simuladores. A gente parte do espaço vivido desses sujeitos. Aonde que vive o pai, aonde que vive a mãe, né? E a gente discute muito o que são... Claro que a gente não fala dessa forma para os pais e os professores, os sistemas de ações, os sistemas de objetos que Milton Santos fala, mas a gente fala de que uma sociedade ela é composta por técnicas e instrumentos, né? E essas técnicas e instrumentos, elas são desenvolvidas por sujeitos, e os sujeitos vão criando necessidades e demandas. E as crianças, cada vez mais, têm demandas dos eletrônicos e tal. Então, tem uma discussão, né? Mais en passant. As mães ficam muito felizes por ter essa aproximação com a escola, com a universidade, ter essa aproximação dos filhos e a perspectiva dos filhos conhecer o que é uma universidade. É interessante, né? Que a gente chega na escola, a gente não conhece aquela realidade. E quando eles chegam na universidade, para eles também é um contexto diferente, é um estranhamento de um lado e um estranhamento do outro, né? Até a gente superar o processo de estranhamento leva muito tempo, né? Muito tempo. Mas eu acho que os pais estão, aos poucos, compreendendo a importância disso, não tem mais como negar. Né? Claro que até eu digo, da minha filha, agora é horário de dormir, dá o telefone que eu levo pro meu quarto. Né? É isso. Às vezes dá vontade de dizer, né, pro meu marido que é viciado em jogo, ô meu marido, vou desligar seu computador, né? Dá vontade de fazer isso, né? Então as crianças, na verdade, elas têm as curiosidades como nós temos curiosidade de conhecer outras coisas. Acho que é isso, né? A gente já estamos adiantado no tempo. Na verdade, essa matemática que tem muitas provocações, né? Quando envolve escola, né? Meu nome é Edna Marto, eu sou de Curitiba. E só duas curiosidades, na verdade, né? Que você falou que as crianças vieram com muitas perguntas para vocês, né? Quando vocês foram falar do projeto. Mas como é que foi a abordagem inicial com as crianças, né? Como é que vocês... Foi uma conversa informal? Como é que foi essa abordagem? Foi, no caso da quinta série, por exemplo, eles já conseguem responder um questionário. Foi por meio de questionário? Como é que foi essa abordagem, né? Porque eu vi que tem vários desenhos que as crianças propuseram, né, para constituir a cidade. Essa é uma pergunta. E a outra com relação ao letramento digital dos professores, porque eu sou professora e na escola onde eu dava aula para as crianças, eu era meio que uma exceção à regra, porque eu sempre gostei muito de tecnologia e a maioria dos meus colegas tinha uma aversão muito grande a isso. Não porque não gostavam, mas é porque realmente não conheciam. Então eu queria saber como é que fica no andamento do projeto, já que é o professor que vai ter que lidar com aquelas crianças, né? Como é que fica a questão do letramento digital do professor? Edna, nós não chegamos direto às crianças. A gente foi convidado, geralmente a gente é convidado pela diretora, a gente faz uma reunião com os professores, diz o que nós fazemos e perguntamos o que eles querem. Baseado no que eles querem e quem quer, a gente começa a fazer o planejamento. As oficinas que a gente tem planejado no calendário da professora estão de acordo com o planejamento da escola e de acordo com as demandas da professora. Então, a gente propõe as oficinas e a professora, a diretora, diz, olha, dá para ser oferecida ou não. Porque a gente sabe que essa oficina ela vai ter desdobramentos e a professora vai dar continuidade.
Então, a gente não chega e mostra, diz, olha, aqui está o nosso projeto e é isso que a gente quer fazer. Olha, é isso que o Geotec faz e vocês querem, né? O que é que vocês querem além disso? Então, por exemplo, a gente chega em escolas que eles não querem o projeto do Quimera, eles querem o projeto da rádio. Outros que eles querem o projeto da rádio e o projeto do Quimera. Então, a gente não chega com o projeto, olha, é isso que a gente tem, é isso que a gente quer. Não, olha, a gente trabalha com isso, o que é que vocês querem? Nós estamos sendo convidados. Uma professora muito agressiva, ela chegou numa das turmas que a gente falou assim, olha, o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês querem que a gente faça para vocês? Eu disse, não, a gente não quer absolutamente nada que vocês façam e a gente também não quer, você não quer nada, né? Não foi assim? Agora ela tem brigado para a turma dela estar no projeto. Porque a gente disse, não, a gente não quer nada de vocês. A gente, na verdade, quer aprender com vocês e dividir. E se vocês querem? Aí sempre tem professoras que gostam, tem outras que aceitam o projeto porque elas querem flautear nos dias da oficina, entende? Aí a gente bota elas trabalhar também, elas ficam frustradas com isso. Mas assim, a gente não leva pronto, nada, nunca. Né? A gente senta com o diretor, senta com a equipe pedagógica, senta com o grupo de professores, faz a proposta, convida-nos para vir aqui, para discutir, para mostrar. Se aceitarem, a gente vai. Se não aceitarem, muito obrigado. Tem outra escola que aliás, geralmente fica. Agora, a aversão que a gente percebe é quando você chega com a coisa pronta e você tem um desafio de inserir professor e aluno na mesma dimensão. Quando você chega e vai construindo coletivamente, até porque a gente não chega com um computador já com jogos. A gente chega com mapas, a gente chega com bússola, a gente chega com fotografias de satélite, aí depois a gente vai chegando com jogos, aí depois a gente vai chegando com música, entende? Então, aí depois a gente vai chegando com outras coisas, porque daí então já desenharam, já sabem a cidade, já vão conhecendo. Então, a gente não chega, né, dizendo, a professora, não, eu quero conhecer também, eu quero ver, eu posso mexer. Né? Então, assim, existe um processo, uma dinâmica. Agora, tem aqueles que têm aversão, e tem que respeitar, né? Se fôssemos todos iguais, não teria nem graça, né, ir para a escola. Seria muito chato. Mas é isso. Nosso projeto é um esforço coletivo de fazer alguma coisa, né? Pequena ainda, pequena. Muito obrigado, Tânia, por as contribuições, por esse olhar diferenciado e dizer que é realmente complicado, né, a gente trabalhar com as tecnologias, diferentes tecnologias digitais e telemáticas, e especialmente os jogos. Então, assim, aqueles que se arvoram a entrar nesse desafio são seduzidos não só pelo objeto, porque o objeto é extremamente sedutor, mas também pelo que acontece quando a gente vê as crianças interagindo, e a gente tem uma professora aqui, que é a Iva, que trabalha com jogos com idosos. Ela vai apresentar o artigo dela, e a gente vê também os idosos interagindo, vale muito a pena. Então, muito obrigado por ter trazido esse olhar tão diferenciado para o nosso seminário e para todos nós, né? Obrigado, Tânia.